Esse é um fenômeno conhecido de toda a psicanálise freudiana e, naturalmente, Jung, como foi colaborador de Freud, conhecia bem a obra de Freud, conheceu de perto a experiência da consciência como um fator transgressor, o aparelho mental, responsável por pensar os pensamentos ou os protopensamentos ou os arquétipos, é posto em funcionamento a partir da frustração. A relação da criança com a mãe e as sucessivas frustrações, na verdade, as inevitáveis frustrações, faz com que o aparelho mental se movimente. Então, o fenômeno consciência é um fenômeno efetivamente que resulta, como demonstra Jung nessa frase, de uma burla, de uma ruptura mais ou menos parcial de um outro fenômeno que ele chamou de participação mística. É justamente a quebra desta participação mística ou a relativa ruptura desta participação mística que faz com que o indivíduo comece a construir aquilo que nós conhecemos como ego e como consciência, né? Sendo o ego naturalmente o centro da consciência. Então a consciência não é um fenômeno natural, por assim dizer. Natural são os instintos. A consciência surge de uma transgressão, como uma série de mitologias demonstra claramente, e dentre essas mitologias, naturalmente, a mitologia sob a qual o mundo ocidental se ergueu, que é o mito do paraíso e a grande quebra de pacto, né, entre Eva e Adão no relacionamento deles com a divindade, né? Então há uma quebra de pacto, há ali o nascimento então, da consciência. E com o nascimento da consciência, naturalmente, há a percepção de si próprio. O eu começa a se perceber e a perceber os seus processos mentais também. Inevitavelmente isso gera sofrimento. Jung sempre fez absoluta questão de afirmar que o processo de individuação, tão celebrado pelos junguianos de modo geral, como nós, é um processo contra a natureza. Logo, se nos mantivermos identificados com o instinto, permaneceremos protegidos, como ele mesmo diz, das tensões, dos conflitos, do sofrimento, porque o inconsciente, como ensinou Freud, só sabe desejar. Embora Jung tenha completado dizendo que se sabe desejar, sabe também cancelar o desejo. É esse cancelamento do desejo, ou da pulsão instintiva, que faz com que surja o nascimento da consciência. Então, a consciência é de fundamental importância para que nós possamos experimentar ansiedades, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo transformar essas ansiedades em conhecimento. E as etapas da vida humana obrigatoriamente levam o indivíduo a pensar a ele próprio no mundo, a função dele no mundo, o significado dele no mundo, o sentido dele no mundo, o que exatamente ele anda fazendo por aqui e qual é o objetivo de sua própria vida. É claro que essa descoberta sempre é uma descoberta individual, que pode ter desdobramentos coletivos, mas ela é sempre e fundamentalmente uma descoberta individual. A ignorância pode ser uma bênção, porque você desconhece naturalmente a tensão, mas ao mesmo tempo perde talvez aquilo que a vida tenha de melhor, que é a possibilidade de você conhecer a si próprio, ter consciência de si próprio e do mundo. São Paulo dizia que quando ele era criança, ele brincava com as coisas de criança. Mas quando ele deixou de ser criança e se tornou adulto, então ele abandonou as coisas de criança, deixou de lado e passou a se comportar então como um homem adulto. Da mesma forma, o mito cristão fala de um Cristo preso à cruz que grita pelo Pai porque foi abandonado. Eu costumo dizer que aquela pergunta que o Cristo abre na cruz, que grita da cruz, Pai, por que me abandonaste? Poderia ser respondido por um pai bom. Ele fica em silêncio. Possivelmente falou com o próprio filho dentro da própria mente. Talvez de maneira simbólica na figura do ladrão que estava do lado direito, simbolizando uma consciência mais madura, em contraste com o lado esquerdo, uma consciência mais ligada à natureza, mais sinistra. Eu digo que se o pai pudesse responder ao filho, por que eu te abandonei, certamente diria para você virar um homem.
para você virar um homem maduro, ser capaz de assumir a responsabilidade sobre as coisas que você andou fazendo ao longo da sua vida. Você achava que as coisas que você andou fazendo não tinham consequências? Tinham consequências, sim. E as consequências são essas que você está enfrentando agora e que não pode gritar por mim, porque se eu te socorrer nesse momento, eu vou ajudar você a continuar infantil. E você tem que assumir as coisas que você fez para que você possa levar o seu projeto existencial à individuação, ao seu desenvolvimento, a uma morte digna e madura. Por isso Cristo ressuscita. Ressuscita porque foi maduro, embora tenha derrapado, humanamente derrapado, no momento da dor. O momento da dor faz com que a gente regrida, a gente percebe isso corriqueiramente em consultório. A dor regride e busca objetos de consolo. Eu penso que essa frase de Jung é fantástica. O afastamento da natureza, o afastamento do instinto faz com que a gente deixe de ser efetivamente infantil. O mundo infantil é povoado de onipotências, né? Os psicanalistas descrevem bem isso, né? Não exatamente Jung, que não se debruçou sobre isso, não era o objeto de pesquisa dele. Mas Melanie Klein, Esther Bick, Francis Tuchin, a psicanálise propriamente dita, o próprio Bion também, né, se debruçou sobre isso e percebeu exatamente essa frase de Jung. Né? Na medida em que nós nos afastamos dessa natureza instintiva, que é a base de todo ser humano, nós nos tornamos maduros, nós nos tornamos adultos. Significa ser capaz de suportar sofrimento e a percepção da realidade. Né? E a realidade é essa. A realidade é que a gente nasce, né, cresce, reproduz, né, e morre. Né? E esse é o grande pavor do ser humano, né? Perceber-se finito, porque isso golpeia o narcisismo dele, o narcisismo que faz ele viver e sem o qual não há vida. Né? O narcisismo, portanto, não precisa ser encarado como uma patologia exclusivamente. Ele se torna patológico quando as etapas do desenvolvimento mental não são realizadas. Mas ele é de fundamental importância, esse investimento narcísico nas figuras de apego inicial. Então, Jung tem completa e total razão e uma percepção acurada, né? Porque nessa época não tinham pesquisas tão sofisticadas. Mas ele é acurado na observação dele quando diz que a maturidade nos afasta obrigatoriamente da proteção onipotente infantil que constrói o mundo que quiser, assim como o psicótico. E o mundo normalmente, e este mundo normalmente, é um mundo de proteção. A proteção acabou. Nós estamos entregues à nossa própria sorte, isto é, à nossa própria consciência. E de fato é assim. A criação da consciência parece ser uma maldição, mas uma maldição abençoada, porque é ela que faz com que a gente perceba, como eu disse antes, a realidade. Praticamente todos os mitos mostram o nascimento da consciência como uma transgressão. Né? Lembramos também o mito de Prometeu, que é o grande herói que inaugura a consciência no mundo. Né? Foi o roubo da carruagem do fogo de Zeus que fez com que a humanidade pudesse ter consciência de si mesmo. É claro que Prometeu pagou isso com um sacrifício, né? Mas é sempre assim. E é fantástico ver como essa realidade mítica aparece na clínica psicológica, né? Quando a gente depara no nosso consultório com pessoas sindromadas por PAN ou síndrome do pânico, né? Com pessoas com depressão, com pessoas com transtornos de ansiedades diversos, ou de humor também, e eventualmente de personalidade também, transtornos mais graves naturalmente, né? O que se percebe é a necessidade que o indivíduo precisa fazer, né, segundo a terapia, de tomar consciência dele próprio. E ele vivencia aquele sofrimento como uma maldição. Ele gostaria que aquilo não estivesse acontecendo com ele, amaldiçoa a própria vida dele. Tem fantasias de morrer, de se matar, de que teria sido melhor não ter nascido. Esse é o motivo pelo qual o Jung gostou tanto de Jó. Né? Porque o esforço que o eu tem que fazer no sentido de buscar sentido ao sofrimento é enorme e às vezes intolerável também de ser suportado. Né? Então as afecções emocionais são basicamente celeiros, verdadeiras fazendas, usinas de consciência. Né? Eu acho que é importante que a gente consiga enxergar as psicopatologias como protopensamentos,
como pensamentos que ainda não puderam ser pensados pelo aparelho mental, ainda identificado com o mundo infantil. E esse é o motivo do sofrimento. O motivo do sofrimento é que o indivíduo não é capaz de perceber a necessidade de crescer, a necessidade de se desenvolver. Ele não se entrega, então o sofrimento é vivenciado como maligno, como alguma coisa estranha que entrou na vida dele. Não percebe que isso pode acontecer com qualquer pessoa. A qualquer momento podemos ser alcançados pelo grande sofrimento, ou por aquilo que nós chamamos de grande mal. Não só do ponto de vista psíquico, mas também do ponto de vista físico. Podemos sentir uma dor e no dia seguinte estar internado, podemos ter um AVC a qualquer momento, ser atropelado, perder pessoas queridas de um minuto para o outro. A vida é cheia de inevitáveis e de imprevisíveis. A estrutura infantil não tolera isso, ela quer controlar de forma onipotente os objetos do mundo. E não consegue. Ao não conseguir, gera um sofrimento mental gigantesco, porque a pessoa não é mais bebê, não tem mais os recursos da alucinação e da fantasia psicótica para produzir um mundo ideal para ela própria. Não tem mais isso, né? Então, de alguma maneira, ela é obrigada a fazer esse passo adiante. Esse passo adiante produz um sofrimento gigantesco. No que concerne a gerontologia ou a velhice, né, esse passo é efetivamente importante, porque, como dizia minha mãe, quem não foi de novo, de velho não escapa.